Uma boa noite para você que está em casa ou está assistindo ouvindo o culto de hoje dentro do carro, chegando em casa do serviço. É um enorme prazer para nós estarmos aqui nesse culto de quarta-feira. E nós queríamos convidar você a louvar conosco cantando a música Entrega. Preciso me entregar, Senhor, preciso a Ti me entregar, preciso ouvir Tua voz a me chamar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador, mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde Preciso me entregar, Senhor, preciso a Ti me entregar, preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador, mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Nós já cantamos e é um momento tão importante quanto cantar é entregar a nossa vida e o nosso coração a Deus, quem sabe as nossas dificuldades naquele que tudo pode. E eu quero te convidar, seja onde for que você esteja, a curvar a sua fronte e, se for possível,
se ajoelhar comigo aqui e orar ao grande Deus, pedindo que Ele nos abençoe e nos conduza no culto dessa noite. Assim como cantamos, querido Pai, queremos entregar o nosso coração a Ti. Renova ele, Pai. Renova a nossa vida. Tire de nós todo e qualquer sentimento que nos afaste de Ti. Molde o nosso coração, a nossa mente, para que possamos estar mais próximos de Ti e ao caminhar, a cada passo que a gente dê em direção a Ti e não se afastando, querido Pai. Precisamos de Ti, sozinho não conseguimos. E estamos aqui nessa noite, no culto de quarta, para Te buscar, para ter forças, para dar mais passos até o próximo sábado. E queremos pedir que o Senhor esteja conosco, abençoe o pregador dessa noite, que fale inspirado por Ti, e que a mensagem chegue e nos alcance de acordo com aquilo que o Senhor tem preparado e desejado para nós. Esteja conosco, acompanhe durante todo esse culto, é o que nós pedimos e agradecemos o doce e amado nome de Jesus. Amém, Senhor. Foi na cruz em que a fim percebi, meu pecado recaiu em Jesus.
Olá, tudo bem? Em paz? Seu coração está em paz? Falando em paz, você sabe que a melhor maneira de mantermos paz no coração é através da oração? É por isso que eu quero convidar você, sua família e todos os seus amigos para fazerem parte do grande movimento de oração que começará já amanhã, quinta-feira, dia 10 de fevereiro, os 10 dias de oração, que vai terminar no sábado 12, com uma programação linda e especial. E aqui na Igreja Central de Blumenau teremos esse privilégio, esse prazer de fazer parte dessa programação também, tá bom? E você pode adquirir essa revista para seguir aí os temas sequenciais a cada dia, né? Começando amanhã, por volta das 6:30 da manhã, você terá um vídeo, uma reflexão com os líderes da igreja que ajudarão você e sua família a estarem mais conectados nesse grande movimento. Fique ligado aí através das plataformas digitais da igreja, especialmente no canal do YouTube. Falando em oração, queridos, hoje eu quero refletir um pouco contigo sobre oração. E não tem como refletir sobre oração sem começar orando, não é mesmo? Pode orar comigo? Deus e Pai, através da sua palavra nós queremos conhecer mais a sua vontade. Portanto, Santo Espírito, ilumine a nossa mente para que compreendamos de fato o que o Senhor quer para nós e através de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Querido, querida, se você vivesse no tempo de Jesus e tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta para ele, ou fazer um pedido, qual pedido tu farias? Você sabia que os discípulos um dia tiveram o grande privilégio de fazer um pedido a Jesus? E lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11, os discípulos se aproximam do Mestre e eles fazem um pedido muito especial. Eles dizem o seguinte: Mestre, por favor, ensina-nos a orar. Eles não pediram nada mais, não pediram que Jesus os ensinasse a fazer milagres. Talvez eles poderiam dizer assim: Mestre, ensina-nos a lidar com esses fariseus chatos. Mestre, ensina-nos a fazer aqueles milagres que só o Senhor faz. Mestre, ensina-nos a multiplicar pão e peixe. Eles fizeram um pedido muito específico e interessante: Mestre, ensina-nos a orar. Primeiro, sabe por que os discípulos pediram nada mais, nada menos do que aprender a orar? Porque eles não sabiam orar. Querido, você já parou para pensar que às vezes a gente acha que sabe, mas na verdade não sabe orar? Apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo se encarrega em organizar toda a bagunça que está no nosso coração, na nossa mente, e apresentar diante do trono da graça como uma oração perfeita. Olha só, às vezes o que a gente sabe fazer é só bagunça, é só falar palavras bonitas, floreadas, uma atrás da outra, e a gente pensa que assim está a orar, né? Na oração, como dizia Martinho Lutero, na oração mais vale um coração sem palavras do que palavras sem coração. Nós precisamos aprender a orar, porque a oração é o único meio que Deus nos deu, é a única ferramenta que Deus nos deu para nos comunicarmos com Ele, para Ele. Através da sua palavra, nós ouvimos de Deus o que Ele quer falar para nós. E através da oração, nós falamos para Deus. Por isso é imprescindível, absolutamente necessário, que aprendamos a orar. Então Jesus, diante desse pedido, Jesus disse assim: olha, vocês quando quiserem orar, vocês precisam orar assim. Lembrando, querido, querida, que os discípulos fizeram um pedido muito genuíno, porque realmente eles se viram na situação de que não sabiam orar. E eles fizeram esse pedido porque costumavam ver Jesus orando. Ninguém precisa orar tanto quanto nós pecadores. E Jesus, que não pecou, orou tanto assim. Isso é um grande exemplo para nós, não é mesmo? Jesus vivia uma vida de oração. Jesus dava importância aos momentos de oração.
E os discípulos, ao verem isso na vida do mestre, eles fizeram esse pedido especial. E Jesus, então, respondendo a este pedido, Jesus começa dizendo assim, Mateus capítulo 6, aí a partir do verso 9, Jesus diz assim, portanto vocês oram assim, vocês têm que orar assim. Pai nosso que estás no céu. Você sabe de cor essa oração, né? Pai nosso que estás nos céus. Primeira grande lição, queridos, Jesus nos ensina a nos dirigirmos a Deus como nosso Pai. Ele é um Pai. É bem provável que você não tenha uma boa experiência da figura paterna. Muitos não têm a figura paterna como algo positivo. Por isso, isso pode até interferir no seu relacionamento com Deus. Mas o Espírito Santo está aqui para te ajudar a ressignificar essa figura paterna negativa que tu tens com o amor do Deus, o Pai. Que Ele é seu Pai. Ele vai fazer tudo, na verdade ele já tem feito tudo para demonstrar o seu amor por você. E Ele vai usar pessoas diversas para amparar você, como um filho querido. Ao nos dirigirmos a Deus em oração, precisamos estar certos, convictos, confiantes de que Ele é nosso Pai. E Jesus não disse assim, meu Pai que estás no céu. Jesus nos ensina a orar, a nos dirigirmos a Deus como o Pai nosso, não é meu, é nosso. Sabe por que é nosso, querido? Porque a palavra nosso, né, pronome possessivo, nosso, demanda senso de comunidade. Ele não é meu, ele não é apenas seu, ele é nosso. Então, sempre que tu orares a Deus, se dirigindo a Ele como um Pai, e não apenas seu, mas Pai nosso, Ele é nosso. E Jesus continua dizendo assim, olha, Pai nosso que estás nos céus, você deve orar assim, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Queridos, o Pai é nosso. O nome que deve ser santificado, o caráter que deve ser santificado e glorificado é o dele, do Pai. O reino que deve vir e fazer morada em nós e através de nós é o reino dele. E a vontade que deve imperar na nossa vida é a vontade dele. Olha só, primeiro, o Pai é nosso. O reino, a vontade e o nome que deve ser santificado não é o nosso, é dele. E Jesus continua dizendo o seguinte aqui, o pão nosso de cada dia, na verdade, antes de Jesus dizer o pão nosso, ele diz que a vontade dele, do Pai nosso, do nosso Pai, deve ser feita aqui na terra, no meu coração, na minha vida, na vida da minha família, como é feita lá no céu. Então, sempre que nos perguntarmos como é a vontade de Deus, como deve ser a vontade na nossa vida, na minha vida, nós precisamos procurar saber como a vontade de Deus é cumprida lá no céu, através da palavra de Deus. E Jesus continua dizendo assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus aí nos ensina que o Pai é nosso, mas também o pão é nosso. Nós temos o costume, como cristãos, temos o costume de orar antes de tomar a refeição, né? E geralmente a gente ora assim, Pai, obrigado por essa refeição, obrigado por esse alimento que nunca nos deixa faltar em nossa mesa. Tá tudo certo, isso é muito bom. O Pai quer prover alimento para você, para mim. Mas não se esqueça, querido, esse alimento que o Pai nosso está provendo para você não é apenas seu, é nosso. O pão não é meu, não é apenas seu, é nosso. Portanto, que tal nas nossas orações passarmos a pedir a Deus que não apenas prover para a nossa mesa, mas também prover para a mesa de todos os outros que precisam. Ou seja, melhor ainda,
nos colocarmos à disposição para que Deus nos use como um canal de bênção para estendermos a mão, repartirmos o nosso pão para dar ao outro que também não tem, porque o Pai não é apenas meu, não é apenas seu, é nosso. O pão não é apenas meu, não é apenas seu, o pão também é nosso. E você sabia mais o quê? As dívidas também são nossas. Não é apenas o Pai que é nosso, o pão que é nosso, as dívidas também são nossas. Por isso, nós precisamos aprender a perdoar as pessoas que nos devem como Deus nos perdoa. A qualidade do perdão que a gente estende para os outros é um pedido para que Deus nos perdoe de igual modo, querido. Isso é muito sério. Eu quero terminar te contando uma história que um dia ouvi, eu não sei se ela é verdadeira ou não, mas ela é muito importante para esse contexto, nesse momento. O pastor foi fazer uma visita para aconselhar um casal que havia brigado. A esposa estava muito chateada com o marido e no finalzinho aí da oração, no finalzinho da visita, a esposa não queria de jeito nenhum perdoar o seu esposo. Não queria liberar perdão. E o pastor disse assim: olha, eu vou ter que ir, mas antes eu quero fazer uma oração com vocês. Mas eu quero que vocês participem da oração. Vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Mestre, a famosa oração do Pai Nosso. E eles então começaram a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. E quando chegaram aí naquela parte ali, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos. Quando chegou nessa parte, o pastor falou assim: para. Mulher, você não pode orar, você não pode falar essa parte da oração. E ela falou: por que, pastor? Porque se você pedir que Deus perdoe os teus pecados, tal como você está perdoando o seu esposo, ele não vai te perdoar, porque na verdade você não está perdoando. Você quer continuar com seu esposo, mas não quer liberar o perdão. Você está pedindo maldição a Deus. Olha só, queridos, precisamos aprender a vivermos em comunidade, porque o Pai é nosso, o pão é nosso, as dívidas também são nossas. Esse é o modelo da oração que Jesus nos ensina. Existem lições muito mais profundas, e eu convido você a se aprofundar cada vez mais no estudo desta oração de Jesus. E mais do que se aprofundar, viver uma vida de oração dentro do modelo que Cristo nos ensinou. Podemos orar agora? Pai nosso que estás nos céus. É assim que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a nos dirigirmos ao Senhor. Pedimos que o Senhor supra as nossas necessidades e nos ajude a entender que o Senhor nos dá o pão, para que sempre que necessário repartirmos com aqueles que não têm. Ajuda-nos a nos enxergarmos como irmão e a vivermos em comunidade. Ensina-nos a orar, Senhor. Ensina-nos a termos um coração disposto que se derrama diante do seu trono da graça. E naqueles momentos que a gente não tem mais palavras para falar, que o nosso coração esteja aberto à sua influência. Santo Espírito, nos batize com sua presença. Nós oramos em nome daquele que nos ensinou a orar assim: Pai nosso que estás nos céus, Jesus Cristo. Amém.